Ok. Aparentemente estamos no ar, né? Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a este primeiro simulado do nosso curso online preparatório para o exame de credenciamento do IDA. É uma grande satisfação para mim, para a Denise, que está aqui no grupo, está organizando as coisas aqui para a gente, começar este exame simulado, para o qual a gente se preparou. Espero que vocês também tenham se preparado. Certo? Espero que vocês tenham feito a parte de vocês, tenham estudado, tenham feito simulado e que tenham condições, assim, portanto, de aproveitar mais esse momento aqui do nosso comentário, da nossa avaliação comentada aqui, ok? Como vocês sabem, os slides na prova real, vocês passam cada questão na hora que você responder, certo? À medida que você vai respondendo, você vai para a próxima. Aqui a gente vai fazendo isso, passando os slides do exame simulado, que eu já tenho aqui na minha tela. Daqui a pouco eu compartilho com vocês aí esta imagem para vocês acompanharem. E vocês podem acompanhar também pelo próprio formulário que vocês usaram para fazer a sua prova, que você recebeu pelo link para fazer o exame simulado através do Google Forms. E também poderá, se tiver feito isso, anotado as suas respostas no gabarito que a gente mandou, você poderá acompanhar também as suas anotações aí pelo gabarito que nós mandamos, ok? De qualquer forma, a Denise está acompanhando e vocês podem também mandar dúvidas a qualquer momento aí usando o chat, aí que está aí na tela, na ferramenta, e ela vai acompanhar e eu vou receber essas informações também para a gente comentar e discutir essas questões. Então fique à vontade para comentar a qualquer momento, ok? Podem usar também o WhatsApp, eventualmente, acho que não tem problema se vocês quiserem usar. Então, vamos lá. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Se não estiverem, por favor, comentem também pelo Hangout, ou pelo chat, não é? Ou pelo WhatsApp, que a Denise vai acompanhar e tomar providências se necessário, ok? Muito bem, a tela já aparece compartilhada aí para vocês? Vendo essa tela da apresentação aí? Vamos lá. Ok, então, vamos lá. O exame Lead Green Associate, ele, você sabe, tem 100 questões, nós vamos discutir hoje 50 delas, a primeira parte, não é? E comentar cada uma dessas 50 questões. E na próxima quinta-feira, depois de amanhã, nós vamos então tratar da segunda parte, com as outras 50 questões. As questões, como vocês sabem, são de múltipla escolha. Você pode marcar quantas alternativas eles indicarem que sejam as respostas corretas para cada questão, e como chama lá, o sistema, o software lá vai gravar as suas respostas, ok? Aqui você vai anotando e a gente vai comentando, tá bem? Uma dica que vale a pena, tá aí no slide, comentar na hora da prova real, assim, é o seguinte: como toda a prova é muito objetiva, né? Todas as questões são muito objetivas, você provavelmente, quando estiver lendo o enunciado e perceber que a coisa está indo numa determinada direção, é provavelmente a direção correta. Eles não têm intenção de falsear nada, então é tudo muito direto, específico, tá certo? E objetivo. Então você provavelmente, quando perceber que uma coisa está indo em uma determinada direção, é para lá provavelmente que você deve ir mesmo, ok? É por isso esse último item aí. Rely on the first impressions. Desculpa, voltando aqui. Atenha-se às primeiras impressões, que elas provavelmente estarão corretas. E lembrar, claro, de marcar, sempre que houver duas ou mais alternativas, duas ou três, você vai ter lá choose two ou choose three, tá certo? Vai estar indicado duas ou três alternativas para a resposta, ou quando não tiver, será apenas uma. Ok? Então vamos adiante. Questão 1. Landscaping restrictions. As restrições ao paisagismo seriam menos impactadas por o quê? Quais das alternativas a seguir? As restrições de paisagismo seriam menos impactadas por o quê?
normativas, acordos, ordenanças locais, legislações, leis de eficiência energética, códigos de construção ou acordos de bairro. Bom, o que seria menos impactante, ordenanças locais poderiam impactar, códigos de construção certamente impactam, acordos de bairro também podem impactar, o que não tem nada a ver nesse assunto aí é legislação para eficiência energética. Então a resposta correta é a B, ok? Aliás, a gente tem que ir já para a sequência aqui, desculpa, começando daqui, nos comentários aqui. A resposta correta é B, ok? Então vamos lá. 2. Quais são os benefícios de custo das coberturas vegetais? São duas alternativas. Life Cycle Costing Benefits. Essa é a questão chave aqui, ok? Custos, benefícios ao longo do ciclo de vida, benefícios de custo ao longo do ciclo de vida de uma cobertura vegetal. Redução do efeito ilha de calor é uma questão ambiental, não é financeira, ok? Então não é essa a alternativa. Lower maintenance costs, menores custos de manutenção. Sim, esta é uma opção. Vida longa, longer product life, vida longa do produto, sim, provavelmente. E redução de escoamento de água superficial, né, runoff, escoamento de água pluvial, é uma questão também, é um benefício ambiental. Então nós temos que as respostas corretas são B e C, as que trazem benefícios de custo. Tá claro? Tudo bem até agora? Vamos adiante, tá? Podem chamar, dar um toque aí se necessário a qualquer momento, beleza? Questão 3. Which of the following statements? Quais das afirmações a seguir são verdadeiras, ou qual das afirmações a seguir é verdadeira com relação aos créditos de prioridade regional? Créditos de prioridade regionais são créditos, são pontos bônus, tá certo? Não são créditos previstos no processo, nas diversas categorias de pontuação do LEED, são pontos bônus oferecidos para premiar aquelas estratégias que tenham sido definidas, selecionadas pelos GBCs locais como prioritárias para aquela região, aquele país, ok? Então, vamos lá. RPCs são garantidos por localizar o projeto em áreas urbanas? Não. Não. São garantidos por usar Green Power, a energia verde, aquela gerada off-site, né? Através da compra de certificados. Também não é o caso. Créditos regionais são sempre conquistados pela redução do uso de automóvel? Não. Não diretamente, isso aqui tem inclusive crédito para isso, lá para vagas preferenciais, uso do transporte público, etc. Então não é crédito regional. RPCs não são créditos, são pontos bônus. Essa é a resposta correta. São pontos bônus, não são créditos previstos no processo de certificação. Eles estão, sim, previstos como estratégia recomendada, mas dentre aquelas selecionadas pelos GBCs locais para identificar estratégias prioritárias regionalmente. Ok? Então, a resposta correta é a D. Ok? Vamos adiante. 4. Num Lead for Existing Buildings, num processo de certificação LEED EBOM, o projeto tem que atender a quais legislações ambientais relacionadas à construção entre o período de performance e até a expiração da certificação. Portanto, quais legislações ambientais têm que atender uma certificação LEED EBOM? As legislações federais e estaduais, apenas. Apenas as federais. Todas as federais, estaduais e locais. As legislações federais e as referências do LEED, apenas. O que é que vocês acham? Certamente, não é? São todas as legislações, federais, estaduais e locais. Toda legislação ambiental terá sempre que ser atendida, ok? Independentemente de qual seja o processo de certificação.
tanto faz o LEED BOM ou qualquer outro sistema, sempre nós vamos ter que atender toda a legislação ambiental, claramente. O LEED tem isso muito claro, ok? Vamos adiante. Questão 5. Quais das peças a seguir não estariam incluídas no cálculo do baseline de água, do uso de água, no consumo de água básico? Quais das peças a seguir não estariam incluídas no cálculo do consumo de água? Bom, steam cooker. Steam é vapor, cooker é algo de cozinhar, não é? Isso aqui é panela de pressão. Panela a vapor, né? Panela de pressão. Commercial urinal, isso aqui são mictórios. Urinals são mictórios. Isso entra. Toilets, claro, entram. E lavatory faucets, os lavatórios também entram. Claro. Então, portanto, a resposta correta é o que não estaria incluído, a resposta A, a opção A, panela de pressão, steam cooker, ok? Essa dá para fazer por exclusão também. Alguns colegas já comentaram, professor, olha só, isso aqui eu não sei que diabo é steam cooker, mas eu sei que urinal entra, eu sei que toalete entra, eu sei que lavatório entra, então esse negócio aqui não entra. Então é isso aí. Pronto, então é isso aí, resolvido. Tá bem? 5A. Vamos para 6 agora. Quais das opções a seguir não são exemplos, não são... Olha, presta atenção, toda vez que tiver um are not, atenção a isso, tá certo? É uma negação, então você tem que prestar atenção, porque às vezes você passa rápido, lê tem pouco tempo, não está com pressa e tal, e aí você pode passar uma negação assim fácil. Então presta atenção. Vamos lá. Quais das afirmações a seguir não são exemplos, quais dos recursos, das estratégias a seguir, os equipamentos a seguir, não são exemplos de geração de energia renovável on-site, no local, ok? O que não é um exemplo de energia gerada no local? O vento, sim. O vento pode ser, você pode usar para gerar energia localmente com o vento. Biofield-based electrical systems, sistemas elétricos baseados em biocombustível. Isso pode? Pode, claro, biocombustível é uma boa ideia, por que não? Claro. REC, o que são RECs, pessoal? Vocês lembraram na hora de fazer a questão? RECs são Renewable Energy Certificates, certificados de energia renovável. Isso aqui é algo que você compra no mercado, que você pode comprar no mercado aberto de energia, para energia gerada de maneira renovável off-site, ok? Não no site, não on-site, ok? Portanto, é off-site. E a energia solar, claro, pode ser gerada. Então, a resposta correta pode ser gerada localmente, né? Então, a resposta correta é C, os Renewable Energy Certificates, ok? Vamos lá. Questão 7. Qual é um dos objetivos, dos goals, né? Um dos objetivos de se preencher um lead scorecard, a planilha de pontos do lead? Qual é um dos objetivos, o principal objetivo de se preencher uma planilha do lead? Estimar o retorno do investimento do projeto. Será? Não. A planilha do lead não te dá isso. Tá certo? Determinar o nível, o alvo, né, do nível de certificação, a meta do nível de certificação. Sim, isso sim, pode ser. Determinar as responsabilidades pelos créditos. Quais seriam as pessoas responsáveis, quem seriam as pessoas responsáveis pelo atendimento aos créditos. Isso aqui também pode ser. Como obter, para obter investimento, né, investimento por parte do proprietário para o projeto. Certamente isso aqui você pode até usar, tá? Mas o objetivo principal é a definição do nível de certificação. À medida que você soma os pontos estimados, né? À medida que você faça uma análise de projetos ou um diagnóstico de uma instalação existente, você faz os levantamentos, aí você identifica potenciais, não é, para atendimento às diversas estratégias do processo, e aí você consegue estimar o nível de certificação, os pontos, né, a quantidade de pontos a serem marcados e, portanto, o nível de certificação a ser atingido. Esse é o objetivo principal do preenchimento da planilha do lead. Mas, também, aqui, do depoimento, um comentário, porque nós temos vários casos de processo de consultoria, a gente, na prática, na consultoria, também utiliza a planilha de pontos para gerar um outro documento que nós chamamos de planilha de acompanhamento de processo, que a gente atualiza em toda a reunião de equipes,
porque nós utilizamos essa planilha para discussão dos diversos assuntos. E em cada reunião nós passamos por todos aqueles que estejam sendo discutidos, todos os créditos que estejam sendo buscados para serem atendidos, né? E aí a gente estabelece responsabilidades. A gente põe uma coluna ao lado, mais uma coluna ao lado para atribuição das responsabilidades, definição de quem são as pessoas responsáveis, depois outra coluna para datas de entrega, datas de tomada de decisão ou previsão de prazo para a solução daquele assunto, daquela pendência, tá certo? E finalmente uma outra coluna com o status atual da discussão daquele assunto. E o status a gente resume em 3 níveis. Ou ele está em processo, ele está em discussão, está em desenvolvimento, e aí ele sinaliza com amarelo, ou ele está resolvido, está atendido, ele vira verde, resolvido, ou ele vai para vermelho, tipo assim, não vai ser resolvido, não vai ser atendido, estamos descartando, ponto. Também não se fala mais disso, certo? Então a gente utiliza essa planilha de pontos para gerar esse outro documento, que nós chamamos de planilha de acompanhamento do processo, para acompanhar exatamente o andamento do processo, atribuindo responsabilidades e definindo, então, ações, não é, para serem tomadas e decisões para serem tomadas ao longo do desenvolvimento das discussões. Tá claro? Mas, de fato, esse não é o objetivo principal da planilha. O principal é a determinação do nível de certificação. Essa é fácil, não é? Questão 8, o que é efeito ilha de calor? Então, muito simples, vocês devem ter visto nas aulas, devem ter lido no material. O aumento da umidade em áreas urbanas causado pelo escoamento superficial da água. Nada a ver com ilha de calor, esse assunto da umidade aqui. A diferença na qualidade do ar causada pela queima de combustíveis fósseis. O aumento da temperatura, a mudança da qualidade do ar causada pela queima de combustíveis fósseis. Não, isso não causa efeito ilha de calor. É outra questão. Isso aqui é efeito estufa, tal. Ilha de calor é outra história. A reflexão de calor em áreas urbanas para as áreas ao redor. Reflexão de calor? Não é a melhor resposta. A melhor resposta é a de baixo. É a absorção de calor por superfícies escuras e sua reirradiação para as áreas ao redor. Certo? O efeito ilha de calor ele é resultante da radiação de onda longa que é emitida pelos corpos aquecidos pela radiação direta, que é de onda curta, que atravessa a atmosfera, aquece as superfícies, e estas aquecidas devolvem radiação de onda longa, que não tem intensidade, capacidade de extrapolar a atmosfera de volta para fora. Então ela fica retida, fica contida ali, e em áreas urbanas, onde há muita área pavimentada, então esse efeito do ilha de calor, ele é intensificado por essa questão, ok? Então a resposta correta é D, absorção de calor por superfícies escuras e sua irradiação para áreas ao redor. Muito bem? Ok? Vamos adiante. Questão 9. Uma área de estacionamento, de escritórios, está sendo projetada, inclui uma área de estacionamento. Como pode essa área de estacionamento ser redesenhada para a redução do efeito ilha de calor? Vocês entenderam? Como pode uma área de estacionamento ser reprojetada para a redução do efeito ilha de calor? Usando-se asfalto escuro, né, para a área de estacionamento. Certamente não, isso só pioraria, né? Projetando áreas de estacionamento preferenciais, espaços de estacionamento preferenciais. Isso também não resolve a questão da ilha de calor. Encorajando os ocupantes a usarem transporte público um dia na semana. A ideia não é ruim, mas o assunto aqui é outro, né? Então, portanto, a resposta correta é localizando o estacionamento em underground, ou seja, abaixo do nível do solo ou protegido por áreas, por coberturas, de forma que se evite a incidência da radiação solar direta sobre as áreas pavimentadas, certo? Essa é a ideia. Pode usar vegetação para isso também, é uma boa ideia, inclusive, certo? Então, a ideia é evitar a radiação sobre as áreas pavimentadas. Ok? Lembro que, qualquer dúvida, por favor, comentem lá pelo chat ou pelo WhatsApp, ok? O Denise está acompanhando lá, tá? Questão 10. Quais são os benefícios ambientais
de se selecionar uma área previamente desenvolvida para o projeto. Previamente desenvolvida é uma área urbanizada, okay? É uma área que já tenha sido ocupada, que já tenha sido desenvolvida. Então, o site, questão A, o site teria uma maior densidade de desenvolvimento. Benefício ambiental, né? Presta atenção para essa questão aqui. Benefício ambiental de se selecionar uma área previamente desenvolvida. O site teria maior densidade, possivelmente, mas não necessariamente. Não necessariamente. O site estaria localizado próximo a transporte de massa. Isso é uma vantagem ambiental? Por até dizer que sim. Indireta, né? Talvez, porque as pessoas podendo usar transporte público, usariam menos o automóvel, emitiria menos CO2. Seria um benefício ambiental? Sim. Indireto. A resposta mais adequada não é esta. A resposta correta é a C. A preservação do espaço aberto, do espaço virgem, do espaço verde, ok? E a D é a questão de redução de taxas de impostos, né? Incentivos fiscais, né? Poderiam estar disponíveis? Até poderia, mas não é essa a questão aí, tá? Então, essa a questão da preservação do espaço verde é a resposta correta, objetiva dessa questão. Tá bem? Não estou recebendo consultas ainda de vocês, tá? Lembro que vocês podem comentar a qualquer momento e também que essa aula de hoje, né, essa conferência, estará disponível para vocês assistirem depois com calma e com tempo na nossa plataforma de ensino, tá? Ela vai ficar disponível, a Denise vai colocar possivelmente ainda hoje à noite esse material para vocês poderem consultar e assistir com calma depois ao longo dos próximos dias, ok? Até o dia 15 de outubro, quando a gente vai fechar esta turma, tá? Espero que todos tenham feito bom uso do curso até então. Muito bem? Vamos adiante. Questão 11. Um projeto que especifica superfícies exteriores com alto SRI, Solar Reflectance Index, contribui para qual benefício ambiental? Alto SRI é uma coisa boa, não é? É uma coisa boa porque o índice de reflexão de calor, não é? Favorece a redução do efeito ilha de calor por conta da reflexão da radiação incidente em onda curta. Então, superfícies claras com alto SRI favorecem a redução do efeito ilha de calor. É este o principal benefício ambiental. Resposta A. Favorecimento à energia renovável não é o caso aqui. A proteção de Dark Sky Initiative. Isso aqui, essa iniciativa aqui tem a ver com a coisa da luz lá, tem a ver com o crédito de poluição luminosa, tem a ver com isso aqui. E a coisa da qualidade da água de chuva tem nada a ver com SRI também, com índice de reflexão de calor, tá? Então a resposta correta é A. Como é que vocês estão até agora? Estão acertando muito? Já no final comenta como é que é essa avaliação, como é que você deve considerar, tá? Depois a gente fala. Vamos lá. 12. Como pode uma equipe de projetos aprender sobre os impactos ambientais da operação e extração de um produto na sua cadeia de produção? Repito, como pode um time saber, né, sobre quais são os impactos da operação e extração de um produto na sua cadeia de produção? Através da análise da chamada Health Product Declaration, a declaração de saúde do produto. B. Desculpem. Conduzindo uma Life Cycle Assessment, uma análise do ciclo de vida do produto. Boa ideia. Boa ideia. Pela revisão dos Manufacturers Corporate Sustainability Report, os relatórios de responsabilidade corporativa, de sustentabilidade corporativa dos fabricantes. Ou checando no site do USGBC, checando se a empresa é membro do USGBC, ok?
Qual vocês acham que deve ser a resposta correta? Manufacturers Corporate Sustainability Report, CSR. Ok? Isso é um documento que as empresas publicam e disponibilizam para o mercado para que se possa conhecer a cadeia de custódia, né? O processo, os impactos na produção de diversos produtos em função do estudo dos seus insumos, dos processos produtivos, etc. Os fabricantes emitem isso. Para que eles possam emitir estas declarações, esses relatórios, eles precisam conduzir os Life Cycle Assessments, a análise do ciclo de vida do produto. Isso é uma coisa que o fabricante deve fazer. Okay? Nós utilizamos as declarações que eles emitem, que tem que ser validadas, tem um método também para ser considerado nessa realização dos Life Cycle Assessments. Existem normas internacionais sobre isso, os métodos de avaliação do ciclo de vida dos produtos, normas ISO, tá certo? Então, se as empresas realizarem estudos de ciclo de vida atendendo a esses critérios de normativa ISO para a produção das suas declarações ambientais de produto e elas forem validadas, essas declarações forem validadas por organismos internacionais de reconhecimento da seriedade e da profundidade, da precisão técnica dessas declarações, então elas são válidas para cumprir com essa crédito do LEED, porque a gente dessa forma tem garantia de que o produto tem um processo mais sustentável. Okay? Então, a condução de um estudo de ciclo de vida, a opção B, é algo necessário que o fabricante faça para que ele possa, então, emitir os seus CSRs. E a gente, então, utiliza essas declarações ambientais de produto, para, então, comprovar o atendimento a esse crédito pelo uso de materiais mais sustentáveis. Está claro? Muito bem. Se não estiver claro, por favor, comentem, tá? 13. Diminuindo a quantidade de superfícies impermeáveis num projeto, isso vai provocar o quê? A diminuição da quantidade de superfície impermeável. Vai provocar o quê? A diminuição da taxa de percolação de água, né? Claro. A redução do uso de água potável. C. A redução do escoamento de água superficial. A eliminação da tubulação de esgoto. Não, certamente não, né? A resposta correta é a diminuição da quantidade de superfície impermeável vai reduzir a taxa de escoamento superficial, porque você vai aumentar a permeável. Se diminuir a impermeável, você aumentar a permeável. Então você reduz o escoamento superficial da água de chuva. Claro? Esse é um benefício relevante. Tá bem? Questão agora 14. Uma equipe de projeto, num processo Lead for New Construction, decidiu implementar um programa de reciclagem comunitário que vai permitir aos residentes deixarem lá computadores eletrônicos no local do site, no local lá do projeto. Em qual categoria o projeto ganharia pontos por esta estratégia? A estratégia de permitir que as pessoas deixem resíduos eletrônicos no empreendimento. Isso está previsto em que categoria de pontos do LEED? Qualidade dos ambientes internos, Sustainable Sites, Innovation Design, Materials and Resources, Energy and Atmosphere. Energia, materiais, inovação, espaços ou qualidade dos ambientes internos. Bom, certamente não está em nenhuma delas, é uma estratégia inovadora, é uma inovação em projeto. Entraria como ponto bônus por inovação, tá certo? Porque não é algo que já tenha sido previsto no processo de certificação. E se não está previsto, pode ser pontuado como ponto bônus, tá?
Agora, lembrando que, para que isso ocorra, para que seja, essa pontuação não é automática. Não basta você implementar o programa e ganhar o ponto. Não, você tem que apresentar quais são os benefícios ambientais daquela estratégia, quais são as formas de implementação da estratégia, você tem que fazer um plano de implementação dessa estratégia, documentar a implementação, apresentar isso para o USBC de maneira clara, documentada e quantificável. É preciso que seja uma estratégia quantificável, que tenha resultados que possam ser aferidos, tá certo? E aí eles validam e passa a valer o ponto de performance, perdão, de estratégia inovadora, ok? É muito legal de fazer. Nós estamos tentando implementar um programa como esse para um cliente em Belo Horizonte, com um processo de certificação de ICI, e nós achamos já um fornecedor lá, uma empresa que recebe os eletrônicos, e o nosso cliente gostou muito da ideia. É uma empresa de softwares, é uma empresa de internet, e eles gostaram muito da ideia de estabelecer, de criar esse programa lá para receber eletrônicos, porque os próprios funcionários, os usuários, né, do empreendimento, é um lead CI, né, interior, eles poderão fazer isso eles mesmos, certo? Usando o recebimento eletrônicos, não só da empresa, do prédio, mas também de outras pessoas, de familiares, amigos, etc., através desse programa de reciclagem de eletrônicos. É bem interessante essa ideia, vale a pena espalhar a ideia, tá? Então vamos lá adiante. 15. Qual é the primary standard used, o primeiro, o pioneiro, o principal normativa usada para estabelecer o baseline case for indoor water use, o baseline para calcular o baseline de água de uso interno. The Clean Water Act, Energy Policy Act de 92, ASHRAE 90.1 ou National Environmental Policy Act. Bom, aqui vocês podem ter visto, devem ter visto no material, há em vários momentos referências a essa normativa, esse decreto, né, um documento que é uma lei, que foi publicada pela EPA, Environmental Protection Agency, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que publicou esse ato em 92, que visava ao aumento da eficiência energética. E incorporaram também nesse ato, nessa publicação, nesse documento, essa normativa, referências de consumos, limites ao consumo de peças sanitárias, de peças que consomem água, né, para uso interno, e com a percepção, claro, de que o consumo de água impacta diretamente também, é claro, no consumo de energia, uma vez que a água precisa ser bombeada, precisa ser tratada, precisa ser distribuída, coletada de volta, ou seja, há relação direta entre o consumo de água e o consumo de energia. Então, foi essa publicação aí, o Energy Policy Act de 92, que definiu os níveis aceitáveis de consumo de água para peças sanitárias em ambientes interiores. Falando nisso, também parei para tomar um golinho de água aqui. The Clean Water Act é uma outra regulamentação que diz respeito à letra A, aí, opção A, que diz respeito à qualidade da água. Não é uma questão que diz respeito à quantidade, ao consumo de água. A letra C, ASHRAE Standard 90.1, você já deve saber também a essa altura, é a normativa para energia, né? Que é utilizada para os créditos na área de energia e também para qualidade, renovação do ar, tal, que tem a ver com o consumo de energia também. E esse ato de política ambiental, National Environmental Policy Act, não tem nada a ver com esse assunto aqui, certo? Nem aparecem em outras publicações, tal, é só aí para fazer figuração, tá? Questão 16. One of the most cost-effective ways, uma das maneiras mais efetivas do ponto de vista do custo, mais eficazes, do ponto de vista de custos, maneiras de se garantir ótima performance energética operacional, ongoing, quer dizer, ao longo da operação,
tá certo? Ao longo da operação, a melhor maneira de garantir boa performance operacional, não é, ao longo da operação, no consumo de energia, é fazer o quê? O comissionamento dos sistemas, o upgrade de sistemas mecânicos, instalar sistemas de energia renovável, a manutenção de árvores e equipamentos de paisagismo. O que vocês acham? Nós estamos falando de energia, né? Então, paisagismo tem nada a ver. Geração de energia local tem a ver com garantir performance operacional? Não. O upgrade do sistema mecânico pode ser? Até pode ser, até pode ajudar. Mas, na verdade, o que mais importa, que faz diferença, e esse é o objetivo da questão, é entender que o comissionamento é o que garante que os sistemas vão estar, primeiro, foram projetados adequadamente, atendendo as normas, etc. Segundo, foram instalados adequadamente conforme o projeto. E terceiro, entraram em operação e são operados conforme o projeto. E conforme instalados também. Então, operados adequadamente pelo usuário. Então, é o comissionamento que verifica que isso garante, não é, que isso possa ocorrer. Ou pelo menos favorece bastante para que isso ocorra. Ok? Então, 17 agora. Um material de construção que é feito de garrafas de soda recicladas contém o quê? Um material feito de garrafas PET contém o quê? Conteúdo reciclado pós-industrial. Conteúdo reciclado pós-consumo. Ou pré-consumo. Ou pré-fabricado. Bom, se o negócio é uma garrafa PET, já foi utilizada e agora já foi utilizada como garrafa, né, para algum fim aí, transporte de líquido, e aí depois agora virou material de construção, então nós estamos falando de pós, né, não pré. Então se elimina já essas duas alternativas de baixo. Daí pós-industrial ou pós-consumo? Pós-consumo, né, claro. A garrafa já foi utilizada, serviu ao seu fim, e agora vai ser utilizada de outra forma. Então é material de conteúdo pós-consumo. Tá claro? Vamos adiante. Não estou recebendo dúvidas. Eu não sei se vocês não estão mandando mesmo ou se por alguma razão eu não estou recebendo. Oi, Macedo, tô aqui. Oi. Interromper um pouquinho. Eles estão tranquilos, estou acompanhando aqui no WhatsApp e no chat. Por enquanto, não temos nenhuma dúvida, só para te atualizar. Ótimo. Teve algumas questões só de travar a tela e tal, mas que a gente já resolveu também. Ótimo, tá bem. Então vamos adiante. Pessoal, qualquer coisa, mandem as dúvidas, tá? Vou fechar o microfone aqui de novo. Legal. Obrigado, Denise. Vamos adiante. Muito bem. Questão 18 agora, pessoal. Qual afirmação é verdadeira com relação aos produtos utilizados para conquistar pontos no lead? Qual afirmação é verdadeira com relação aos produtos usados para ganhar pontos no lead? Os times de projeto devem escolher produtos que são lead certified. Existe isso? Os times de projeto devem usar produtos que sejam lead approved. Aprovados pelo lead. Existe isso? Não e não. As duas respostas são não. O uso de produtos aprovados pode ajudar a ganhar pontos de inovação. Sim ou não? Não. Produtos apenas podem contribuir com estratégias que vão ajudar a conquistar o crédito. Podem. Não quer dizer que garantirão que isso ocorra, mas certamente ajudarão, ok? O LEED, a propósito, lembro, não certifica produtos, né? O USBC, a certificação LEED, ela é dedicada a edifícios, a empreendimentos ou bairros, sei lá, casas certificados, tá? Não certifica, o LEED não certifica, como eu disse, produtos e também não certifica empresas, tá claro? As empresas podem ser membros do USBC, membros do GBC Brasil, como nós, por exemplo, somos membros tanto do GBC Brasil quanto do USBC, né, Building, mas os produtos das empresas não podem ser certificados, bom? E os indivíduos podem ser credenciados, não certificados. Os indivíduos, vocês, em breve, espero, torço para isso,
serão profissionais credenciados, tá? Não certificados. Vocês receberão sim um certificado, né? Por e-mail, você deve imprimir, colocar na moldura. Eu até fiz isso também aqui. Espero que vocês também possam fazer em breve, tá? Mas vocês serão, então, credenciados, tá? Vamos lá. 19. Um proprietário quer garantir, melhorar a qualidade do ar, Indoor Air Quality, né? Vocês lembram que essa sigla se refere à qualidade do ar interior, né? Indoor Air Quality. Eu fiz referência a isso no curso, em relação a essas expressões, essas siglas. Inclusive, chamei a atenção para o fato de que você deve atentar para a diferença e também para a semelhança entre Indoor Air Quality e Indoor Environmental Quality. Porque uma é IAQ e outra é IEQ. E isso pode, às vezes, confundir o colega, tá? Então, preste atenção aqui, nós estamos falando de qualidade do ar interior, tá? Então, um proprietário quer melhorar a performance do ar interior depois da construção para melhorar a saúde do ocupante. Muito bem, razão nobre. Olha aí, a resposta já apareceu, passou sozinha aqui, desculpem. Quais as afirmações a seguir o time poderia utilizar para... Não, de quais produtos o time deveria se preocupar com relação à emissão de CO2? CO2 são compostos orgânicos voláteis, né, como vocês sabem, e para isso a gente deve se preocupar com relação às estações de trabalho, são as mesas, não é? Os isolamentos acústicos e a pintura do telhado, do teto, né, de forro, etc. Aqui, peças de granito, pisos, né, ou soleiras de granito, não tem emissão, pedra não tem emissão de CO2, então não é uma questão para ser considerada. E sinalização de no smoking, né, de não fumar, localizadas fora do edifício, também não tem nada a ver com o assunto, tá certo? Então, claramente, são 3 alternativas, a pergunta pode até parecer longa, chata, complexa, tal, difícil, mas na verdade não é, né? Porque você vai saber claramente que aqui são esses os assuntos, os materiais que têm assunto, que tem que ver com a questão das emissões de CO2, ok? Questão 20. Quais das opções a seguir garantiriam pontos por inovação por performance exemplar? Bom, performance exemplar, vocês sabem, você consegue pontos por performance exemplar quando suplanta, né, vai além no atendimento a um determinado nível num processo, num crédito existente no processo de certificação. Então, vamos ver quais são as opções. Implementando um programa de educação de construção sustentável. Isso é uma ideia legal, uma coisa legal de fazer. Visitas técnicas, por exemplo, receber grupos de estudantes ou de profissionais para entender como funcionam as estratégias de sustentabilidade do empreendimento, né, certo? Com orientação, com acompanhamento adequado, como nós fazemos nessas missões técnicas que realizamos aí pelo mundo, que eu tenho o privilégio de poder organizar e acompanhar. Essas são estratégias muito legais, benéficas para todo mundo, tal, e enriquecedoras, tal, então são recomendáveis. Mas isso não é uma performance exemplar. Isso é uma estratégia inovadora por inovação, porque não tem crédito previsto para isso no processo de certificação LEED, ok? B. Desviando o resíduo da construção para além dos requisitos de 75%. Pode ser? Pode ser. Pode ser, essa pode ser. Atingir a neutralidade do carbono. Pô, fantástico esse negócio aqui. Fantástico. Já pensou? Isso aqui seria uma coisa quase impossível, quase utópica. Seria muito legal se acontecesse tal, mas, mais uma vez, não é uma performance exemplar porque não tem crédito para isso. E, finalmente, desenvolvimento de um programa de limpeza sustentável, housekeeping, cuidar da casa. Isso aqui é limpeza, manutenção sustentável, através do uso de produtos de limpeza sustentável, de um programa de eficiência no uso da água, etc., de coleta e guarda desses produtos. Tem políticas para isso previstas no processo de certificação, LEED BOM, especificamente. Então, tem crédito para isso. Então, não é inovação, certo? Então,
Então, a resposta adequada é a B, aquela que tem um determinado patamar, 75% ali para ser atingido. Nesse caso do resíduo específico, o patamar é 50%, né? Então, atingindo 75%, você vai além do patamar definido no crédito, então você pode atingir performance exemplar. Tá ok? Vamos adiante. Questão 21. Como você identifica quais créditos têm prioridades regionais? Onde é que a gente vai consultar para saber quais são os créditos que têm prioridades regionais? No site do USDBC. Mesmo para o Brasil, hoje em dia, mesmo para os créditos regionais brasileiros, como eles já foram reconhecidos pelo USDBC a partir das indicações que foram feitas pelos comitês técnicos do GBC Brasil, ou que foram organizados, promovidos pelo GBC Brasil, esses comitês se reuniram uns anos atrás e decidiram, eu estive participando de uma ou duas dessas reuniões apenas, eles sugeriram um conjunto de créditos para serem considerados como créditos regionais brasileiros alguns anos atrás, e o USBC aprovou esses créditos, e eles passaram a valer, então, para todo o Brasil. E, hoje em dia, eles podem ser consultados diretamente pelo site do USBC, bastando inserir lá o CEP, o código postal do local onde você estiver projetando, no local do empreendimento, e aí ele vai te indicar quais são os créditos regionais. Até pouco tempo atrás, eram os mesmos créditos regionais, os mesmos 6 créditos regionais eram válidos para todo o Brasil. Agora já há distinção por região. Foi feito um novo estudo, uma evolução do estudo anterior, e foi feita uma divisão do país por regiões climáticas. Foi feita, não, essa divisão já existe, é do IBGE. Então, o país foi considerado em suas 8 regiões climáticas, e para cada uma delas há um conjunto de 6 créditos recomendados como estratégias úteis, né, estratégias que devem ser estimuladas como prioridades regionais, certo? Então a gente vai consultar, quando você acessar o site do USBC para consultar, você vai ter acesso a essas informações, ok? Vamos passar rapidinho aqui, só consultar a legislação, questões ambientais pertinentes no local, submeter um CIR, vamos comentar aqui aproveitando, um CIR, não sei se vocês lembram, o CIR, né, tem que falar assim, é um Credit Interpretation Request, uma solicitação de interpretação, de esclarecimento com relação ao atendimento a um determinado crédito. Isso é um recurso que o LEED permite, vocês devem lembrar, que a gente pode utilizar no processo de certificação para pedir esclarecimentos quando há dúvidas no atendimento a um determinado crédito, quando há divergência entre as informações publicadas ou quando há uma consulta em relação à forma de atendimento, etc., você pode fazer uso desse recurso, pagando uma taxinha, né? Sempre tem uma taxinha para pagar, são $220 nesse caso, né? Uma taxinha, não dá para ficar brincando de emitir CIR toda hora, né? Então o negócio precisa valer a pena. Portanto, mas então não tem nada a ver com a questão da consulta dos créditos regionais, tá? E o cálculo do impacto aí também não tem nada a ver isso. Vamos adiante. 22. O Carpet and Rug Institute, CRI, define padrões, né, referências para as emissões, carpetes, adesivos e pads, né, tipo placas, chapas, com relação às emissões de COV. Qual é o programa que define isso e que premia aqueles produtos, ou, quer dizer, o selo de carpetes e adesivos sustentáveis? É o Green Label Plus. O Green Label não é o whisky, o Johnnie Walker Green Label é o selo do carpete sustentável, tá certo? Há fornecedores, inclusive no Brasil, que têm produtos certificados Green Label Plus para carpetes de qualidade, tá certo? E que, além de não emitirem COV, também tem maior durabilidade, tem facilidade de manutenção, de limpeza, tem resistência à abrasão, tem uma cola também mais eficiente,
e tem conteúdo reciclado na borracha, no nylon, etc. Ou seja, um monte de vantagens, e é o que a gente mais recomenda para clientes de interiores que utilizem carpetes. Mas são mais caros, evidentemente. Então precisa ser um cliente que entenda a importância de se utilizar um produto melhor, não só do ponto de vista da questão ambiental, mas também, e é o que os caras mais gostam de saber, da questão da durabilidade, da facilidade de manutenção e limpeza, e também estética, porque esses carpetes de fato são bem bonitos, tem muitos modelos bem legais e tal. Então tem vantagens operacionais, os caras gostam disso. A questão ambiental é um plus, porque está na certificação o cara atende, mas não é essa a preocupação fundamental, confesso aqui para vocês, tá? Mas vamos lá. Macedo? Oi, pois não. É uma ótima forma de lembrar, né? Você falou do whisky Green Label. Pois é. O cara bebe tanto que ele cai no chão em cima do carpete. Pronto. Comentei, falei disso, né? Pois é, exatamente. Essa é a forma que eu uso para você identificar e lembrar disso. O Johnnie Walker Green Label é um whisky caro, é um whisky bom, que as pessoas compram em situações especiais, tomam em situações, certo? Em eventos tal importantes, tal, garrafa cara, então você não vai deixar derramar no carpete. Então, dessa forma, você vai lembrar que o Green Label é o selo do carpete sustentável, ok? Então vamos lá. 23. Por que deveria um time, um Green Project, um projeto sustentável, estar localizado numa comunidade existente? Bom, já vimos isso, né? Vocês sabem. Vamos lá, se adequar, adequate parking available on-site, para adequar o estacionamento nas áreas locais. Não. Porque a aprovação do projeto seria mais fácil de se conseguir. Não. O uso de plantas nativas para controle da erosão. Não, nada a ver com esse assunto aí. E sim, esse último a conexão com serviços básicos, né, da comunidade local, serviços como, por exemplo, farmácia, padaria, banco, etc. Isso é importante para você diminuir as distâncias, os deslocamentos, o uso do automóvel, etc. Então, é legal, um projeto sustentável, você estar numa comunidade existente. O que não significa que você não possa construir numa área isolada também e fazer um projeto sustentável e conseguir certificar. Né? Não significa que não possa. Esse é um crédito, não é um pré-requisito. Né? No LEED. Há certificações que são mais exigentes em relação a esse assunto, como o Living Building Challenge, por exemplo. O DGNB também tem restrições mais exigentes aí em relação a isso, mas agora aqui o assunto é o LEED, então no LEED é tranquilo, na verdade, de se atender esse crédito, porque em áreas urbanas você facilmente tem, além de serviços, também transportes. Em áreas densas você consegue atender facilmente. A maioria dos projetos estão em áreas urbanas, então normalmente isso é fácil de atender. Tá claro? Vamos adiante. 24. Grey water, água cinza, é mais comumente utilizada para beber, para irrigação, para lavar prato ou para piscinas. Bom, piscina até poderia, se tivesse um tratamento, porque tem tratamento, né, cloro, etc., mas a nossa legislação não permite, então não dá para usar. Lava-prato você também não pode, porque tem que usar água potável. Irrigação pode. Irrigação pode. Beber, que certamente também não, evidentemente. Né? Então, é mais utilizada para irrigação. Claro? Questão 25. Uma franchising de hambúrguer, não diz qual, está planejando a construção de 30 novos restaurantes pelo país nos próximos 2 anos. Cada restaurante está baseado no mesmo protótipo. Como o processo poderia ser, os múltiplos edifícios poderiam ser certificados? Pelo registro de cada projeto, individualmente, um lead online. Através de uma certificação de bairros. Não, nada a ver isso aqui. Utilizando a certificação Lead Volume, o programa de lead por volume. Olha aí. Será que é isso? Usando o Lead Campus, o programa Lead Campus. Está aí a resposta, o Lead Volume. O Commercial Intelligence tem nada a ver com esse assunto, tá? Para interiores tem nada a ver com isso aqui. Você pode usar a certificação Lead por volume, que permite que um mesmo proprietário de vários empreendimentos semelhantes possa adotar a certificação por pacote, por amostragem, por volume, não é?
a partir do momento em que ele tem um protótipo certificado e que 80% das suas características e dos créditos previstos no processo de certificação do protótipo sejam reprodutíveis para outros casos semelhantes, com seus co-irmãos. Neste caso, se for assim, todo o programa, todo o pacote, todos os casos poderão ser certificados por escala, né, em escala, pagando, portanto, uma taxa muito menor, tipo 10 ou 15% apenas do valor total a ser pago se fosse gasto com as certificações individuais, por edifício, por empreendimento. E isso é bastante benéfico para essas cadeias, para essas empresas, grandes empresas que têm redes, né? Redes de farmácia, redes de supermercado, etc., de lojas, que podem adotar, de restaurantes, né, essa política como forma de ter os seus empreendimentos todos certificados. Aqui no Brasil, apenas o Starbucks, né, que é uma rede americana, estabeleceu um programa de certificação de várias lojas. Eles têm mais de 40 lojas já certificadas LEED no Brasil. E, inclusive, eu conheço as pessoas envolvidas, tal. E, inclusive, estou conversando com uma cadeia para tentar convencê-los a implementar, mas não estou tendo muito sucesso nisso ainda. Espero que consiga no futuro próximo. Se vocês tiverem alguma indicação para a gente fazer, não deixem de comentar. Eu adoraria atender um cliente com quem a gente possa implementar um programa de certificação LEED por volume. Pode ser uma loja de interiores, podemos fazer a opção E aí, Commercial Interiors, é um dos sistemas que prevê a possibilidade de fazer certificação por volume. Você pode fazer certificação por volume de interiores, para vários interiores. Uma loja, uma cadeia de lojas, por exemplo, de shoppings. Certo? Eles vão fazer várias lojas do país, eles podem fazer todas elas certificadas. Isso a gente pode fazer. Ou pode ser o New Construction também. Ou até pode ser o EBOM, instalações existentes. Então dá para fazer certificação de instalações existentes de cadeias, certo? De lojas, né? de empreendimentos em cadeia. Então, é uma ideia que fica sugerida aí para vocês. É uma questão interessante essa. Macedo, Pois não. Aproveitando para falar duas coisas, na verdade. Você comentou do Commercial Interiors, né? E a Renner, as lojas Renner começaram a fazer isso. Pois é, eu soube. Pois é. Tá bem interessante isso. Mas não por volume, eles estão fazendo loja a loja, mas estão fazendo. Loja, exatamente. E até brinquei com a minha mãe, falei, mãe, agora você só compra roupa na Renner. Outra coisa, a gente está com uma dúvida aqui em relação à questão 23. Pode voltar rapidinho? Claro. Só para repetir aí o enunciado que o pessoal não entendeu muito bem. Por que um projeto sustentável deveria estar localizado numa comunidade existente, numa situação já de ambiente desenvolvido, ou seja, urbanizado? Porque numa área urbanizada você vai ter serviços, você vai ter conexão com a comunidade, você vai ter transporte, você vai ter estrutura pré-existente para ser compartilhada, e aí você não precisa construir, não precisa levar essas coisas para onde você estiver construindo. Então, esse é o objetivo da questão. Tá claro? Ok, obrigada. Tá bem. Vamos adiante. Questão 26. Qual é a melhor hora de se incorporar um processo de projeto, uma abordagem integrada no processo de projeto do empreendimento? Qual é a melhor hora, ou melhor dizendo, qual é a melhor hora de incorporar o processo de projeto integrado? No pré-projeto, no projeto básico, no desenvolvimento do projeto, no projeto executivo, no desenvolvimento dos documentos de construção, são projetos executivos, ou na obra? Bom, essa é claro, né? Evidentemente, quanto antes melhor, na fase de pré-projeto, ou estudos preliminares, né? São o melhor momento para se implementar um processo de projeto integrado. É como deve ser, né? Como deve ser. Não quer dizer que seja sempre assim. É frequente a gente entrar no processo já na equipe, no desenvolvimento de projetos, ou estudo básico, ou mais comum, na verdade, é já entrar no desenvolvimento do projeto. Até mesmo no desenvolvimento executivo. É mais comum, é bem comum isso. Mas aí a gente faz o que dá, na verdade, né? É o que couber. Tá? 27. Como pode um projeto LEED conseguir créditos para o Green Power?
Já comentamos aqui, numa outra questão, fiz referência a isso. Green Power é quando você compra energia limpa, não é? Green, a partir de produtores de energia sustentável geradas, que produzem energia gerada fora. Fiz referência a isso. Green Power é quando você compra energia limpa, não é? Green, a partir de produtores de energia sustentável geradas, que produzem energia gerada fora do site, né? E para isso você compra certificados, os tais RECs, que são emitidos por esses produtores, e você comprova o consumo, a compra, né, e o consumo de energia renovável a partir desses RECs que você apresenta para a concessionária local, que o seu cliente, né, o proprietário do empreendimento, vai apresentar contra a concessionária local para pagamento da sua conta. Isso só pode ser feito no Mercado Livre de Energia, né? Só pode ser feito no Mercado Livre, e o Mercado Livre de Energia no Brasil, ele é limitado a consumidores médios e grandes. O pequeno consumidor, o consumidor residencial, não tem essa possibilidade de comprar energia de quem ele quiser. Ele tem que comprar energia da concessionária local. O consumidor de médio porte, que recebe energia em média tensão, e por isso ele tem que ter uma subestação no próprio empreendimento para rebaixar a energia para a tensão de consumo para ir para o serviço, né, para atender aos consumos. Esse consumidor pode comprar energia em média tensão. Então nós estamos falando de shopping centers, de supermercados, hotéis, sei lá, hospitais, não é? Algumas universidades, são empreendimentos de grande porte que podem consumir bastante energia, consomem, né, bastante energia, e que podem entrar no mercado livre para comprar energia através desses certificados de energia limpa gerada off-site. Então, e esses certificados têm que ser emitidos por produtores que sejam reconhecidamente produtores de energia renovável. Isso se dá através de um certificado do produtor da energia, que se chama Green E Certified Power Provider. É a opção D, ali, então, já respondendo a questão, que é a correta, porque define o seguinte, que você pode atender o crédito Green Power comprando energia, comprando certificados, né, de energia limpa, emitidos por um fornecedor que seja Green E Certified, que seja certificado por essa certificação Green E, que tem a ver com Green Energy, okay? Que é também um selo de origem americana para produtores de energia renovável. Tá claro? Comento também que a geração de painéis solares no local, assim como também a compra de um gerador a biodiesel, são formas de produção, podem funcionar para a produção de energia local, no site. Então não tem a ver com Green Power. E a compra de qualquer energia renovável, de qualquer fonte, não é a resposta adequada, porque tem essa questão de ter que ser Green E Certified. Ok? Vamos adiante. Questão 28. Qual é o termo utilizado para análise de aspectos ambientais e potenciais impactos associados a produtos, processos e serviços? Qual o termo utilizado para avaliação desses impactos? Life Cycle Costing. Olha, Life Cycle Costing tem a ver com custos, não é? Não envolve aspectos ambientais, como a questão indica ali, tá? Então, isso aqui não responde a questão. Triple Bottom Line Accounting. Isso aqui não existe. Isso aqui é contabilidade do tripé da sustentabilidade. Isso não existe. Isso aqui não, sei lá o que é. ASHRAE Level 1 Audit, auditoria de nível 1 da ASHRAE, é um recurso que está previsto no processo de certificação para para os processos LEED BOM. As auditorias de nível 1 da ASHRAE são necessárias para que se possa avaliar a performance energética do empreendimento e que daí se consiga também avaliar potenciais de melhorias, oportunidades de melhorias na operação do empreendimento. Então é algo que existe, está previsto no processo de certificação, mas não é a resposta para a questão. A resposta para a questão é a D, a análise do ciclo de vida. Tá? Assessment é a mesma coisa que análise. Tá? Então, Life Cycle Assessment, a análise de vida, é o que responde à questão, porque envolve aspectos ambientais e também operacionais, etc. Tá bom? Questão 29 agora. Que tipos de madeira são considerados materiais sustentáveis? Escolha 2. Né? Que tipos de madeira são considerados sustentáveis? Podem ser
A madeira virgem, a madeira de crescimento lento, slow growth, crescimento lento, a madeira salvada, isso aqui não é selvagem, tá? É salvada, é recuperada, madeira de demolição, né? Ou madeira certificada. Então são duas opções, quais devem ser? A certificada, certamente, não é? E qual a outra? A madeira de demolição, salvage wood. Tá certo? Porque a madeira virgem você deve deixar lá. E a madeira de crescimento lento certamente não é a melhor opção. Então as consideradas sustentáveis são as certificadas e as recuperadas, ok? Vamos adiante. 30. Quais das afirmações a seguir são estratégias para reduzir o uso do automóvel como transporte para o site? O uso do automóvel do single occupant, né? Porque, na verdade, essa é a maior parte, vocês sabem, das viagens de automóveis, devem saber, ela é a maior parte realizada por uma pessoa só em cada veículo, né? E isso, mais de 90% das viagens de automóveis são feitas por uma pessoa só em cada veículo. Então, é um transporte individual, né? Então, a gente deve preferir ou dar prioridade, dar preferência para os transportes que transportem mais gente, né? Os transportes coletivos. Então, quais são as melhores estratégias para reduzir o uso do automóvel? Designar estacionamentos preferenciais para carros, para caronas. Carpools são caronas, tá? Pode ser, pode ser. Projetar, desenvolver um projeto, construir um projeto numa área de contaminação, área contaminada. Brownfield é um terreno contaminado. Certamente tem nada a ver com isso. Localizar o projeto numa área suburbana. O que vocês acham? E aumentar a densidade do edifício. E aí? É a questão da carona, né? A carona é uma boa ideia. Você estimular isso, para isso designar áreas preferenciais, é uma boa ideia. Questão 31. Quais das afirmações a seguir, quais as estratégias a seguir, ajudaram a reduzir a depreciação da camada de ozônio estratosférica? Ou seja, o ozônio da estratosfera, né? O que ajudou a reduzir o problema do buraco de ozônio? Não usar refrigerantes baseados em CFC em novos equipamentos. Isso ajudou? Sim, ajudou. Implementar um phase-out plan do CFC, dos equipamentos existentes com CFC. Phase-out é a substituição contínua, né? Você vai substituindo até eliminar totalmente o CFC do empreendimento em instalações existentes, né? Claro, onde você tem instalações pré-existentes aí de ar-condicionado. Essa pode ser? Vocês acham? Pode ser sim. Pode ser sim. Então são essas as respostas corretas já, né? A substituição de equipamentos que utilizem HFC por HCFC, equipamentos com HCFC, não resolve o problema, porque os dois ainda têm certo teor de ODP, Ozone Depleting Potential, potencial de depreciação da camada de ozônio. Então, não ajuda. E a instalação de equipamentos de incêndio baseados em halogênio é algo que deve ser evitado também, mas é objeto de outro crédito, de outro assunto aqui que não é esse. Então, essas respostas de cima são as corretas. Questão 32. Um contractor é um construtor, tá certo? Não é contratante, tá? Fique claro, por favor. Um construtor. Eles podem usar, o contractor é uma expressão mais americana. No Reino Unido, eles usam muito builder, né? Falam builder para construtor. E quando eles falam com construtor propriamente, é o cara que está na mão de obra ali propriamente e tal. É mais o cara braçal ali. O incorporador tal é chamado builder. Agora, mas também eles entendem, se falarem contractor, claro, eles vão saber que você está se referindo ao construtor. Então, o construtor comprou carpete que continha VOC.
Isso não é bom, né? VOC não é bom. Que foi manufaturado a 250 milhas do site. 250 milhas está dentro ou está fora do raio lá da regionalidade? Bom, na versão 3, o raio era 500 milhas, então estaria dentro. Na versão 4, no lead V4 atual, né, são 100 milhas, então isso aqui está fora. Então, o impacto negativo nessa história aqui seria qual? Em materiais, em inovação, em qualidade ambiental, em energia ou em sustainable science? O impacto negativo é o VOC. Então, portanto, está em qualidade dos ambientes internos. A resposta correta é essa. Okay? A questão da regionalidade está nos materiais? Está. Mas essa é um crédito que está relacionado está dentro de um crédito que tem vários assuntos a serem considerados em materiais. Certo? A regionalidade é um aspecto. Então, não quer dizer que você não possa utilizar um material que seja importado, que venha de longe, tal, que venha de navio da China. Não quer dizer, então você pode usar sim. Mas você deve priorizar, inclusive para favorecer a economia local, etc., materiais regionais. Daí a importância do assunto, tá? Mas a questão do impacto negativo direto está relacionada às emissões de CO2, que tem a ver com a qualidade do ar e que, inclusive, é assunto de pré-requisito no processo de certificação, né? Então, daí a importância do tema. 33. Qual área não seria considerada como previamente desenvolvida, previamente urbanizada, né? Portanto, qual dessas áreas não seria considerada uma área previamente urbanizada? Wetland, uma área molhada, uma terra molhada, literalmente, ou seja, área de pântano, área de mangue, tá certo? Áreas de alagamento são áreas previamente, poderia ser considerada uma área previamente urbanizada? Possivelmente não, provavelmente não. Vamos para frente. Railroad Yard. Isso aqui é um campo de trens, né? Uma área de trens. Então é área urbanizada. Um local onde tem um antigo celeiro. Isso aqui é um estacionamento abandonado. Então, são áreas urbanizadas. Então, por exclusão, vamos aí diretamente para wetland. Tá certo? Então, usando o raciocínio de um colega num outro curso, eu comento com vocês, ele comentou o seguinte. Falou, professor, eu não sei que diabo é wetland. Wetland, ele falou. Lembro bem. Não sei que diabo é wetland. Mas eu sei que rail é negócio de trem. Então, isso aqui é trem tá urbanizado. Isso aqui é alguma coisa velha, old. Uma coisa velha, então tá urbanizado. E essa outra aqui é uma coisa abandonada. Então tá urbanizado. Então só pode ser esse negócio de wetland aí. Então, é isso. Wetland, tá? Pega o raciocínio e vamos em frente. 34. O que o LEED aceita como parte do projeto do edifício para qualificar como áreas abertas em projetos em áreas urbanas? O que o LEED considera como parte do projeto para qualificar como áreas abertas, open space, em áreas urbanas? Balcões, são varandas, sim ou não? Não. Vegetated green roofs, sim ou não? Sim. Green roofs, sim. Telhados verdes, sim. Higher density buildings, edifícios de alta densidade, nada a ver. E estacionamentos sombreados, shaded parking lots, são estacionamentos sombreados. Isso aqui ajuda para Heat Islands, né? Para feitiçaria de calor. O assunto aqui é open space, espaços abertos. Então, são as superfícies vegetadas, são os telhados verdes, desde que, há um senão, desde que sejam acessíveis as coberturas vegetais sejam acessíveis pelos usuários do empreendimento, por todos os usuários do empreendimento. Todos os usuários, não apenas, portanto, os usuários do pavimento de cobertura, ou dos pavimentos de cobertura, né? Essas coberturas vegetais atendem a esse crédito de open space, se acessíveis por todos os usuários, ou seja, que se forem de acesso de área comum, né? De acesso comum e não privativo. Tá? 35. Qual standard se aplica para a ventilação natural?
Ashore 55, Green E, Smacna ou Ashore 62.1? Bom, vamos para as que não devem ser, né? Green E é aquele certificado de energia produzida off-site, né? Geração de energia renovável por produtores certificados. Smacna é a Associação de Dutos de Ar-Condicionado. A sigla significa Sheet Metal, metal de folha, sheet, tá? Sheet Metal Air Conditioning of North America. Então acho que é, ou é National Association, não estou lembrado agora. Ou seja, é a Associação de Dutos, sheet, metais de folha, Associação de Dutos de Ar-Condicionado, que define a coisa das regras das normas de manutenção, limpeza de dutos e filtros de ar também, e relação também a dimensionamento, pressão de ar nos dutos, etc. Frequência de visitas para a qualidade do ar, etc. Medições da qualidade do ar. Pois é. Então, tem a ver com ventilação natural? Não, tem a ver com ventilação mecânica, tá? Então, ficamos com a Ashore 55 e a Ashore 62. Qual você acha que deve ser? Você deve lembrar, se não, aprende agora e vai lembrar daqui para frente, que a Ashore 55 é a que mede conforto dos usuários. Define, né, parâmetros de avaliação da sensação de conforto térmico dos usuários. Então, é a que tem a ver com aquela coisa das sensações e dos parâmetros que você tem que atender para garantir conforto a maior parte do tempo para a maioria das pessoas. Então, e a 62.1 é a norma que trata de renovação de ar. E, portanto, ventilação natural tem tudo a ver, é o assunto específico. Então essa é a resposta correta, a 62.1 é a norma que trata de assuntos relacionados à renovação de ar e, portanto, taxas mínimas de ventilação aí de ar, tá vendo? Portanto, se aplica também à ventilação natural. E artificial também. 36. O que o LEED define como regra, orienta, né, como regra para o uso da sua marca e logo? E o SBC gostaria que os seus consumidores fossem direcionados para o seu site para mais informações. Será? Não é isso. O SBC quer garantir que a sua mensagem seja corretamente espalhada. Pode ser. Eles provavelmente sim. O SBC quer poder cobrar uma taxa pelo uso do logo. Vocês acham? Não é isso. O SBC quer garantir que ele mantenha controle sobre o que é dito sobre o LEED. Isso aqui é uma missão impossível, tá certo? Então, não adianta nem querer. Eles devem até querer, mas não é possível. Então, na verdade, a opção correta é a letra B de bola, garantir que a mensagem seja adequadamente transmitida. Tá? Vamos adiante. 37. O que ajuda a reduzir o espalhamento urbano? Urban sprawl, espalhamento urbano. Tem a ver com aquela horizontalidade, né? As cidades espalhadas e com as coisas afastadas, e tem as grandes vias. O modelo, né, de cidade americana tradicional, né, o padrão, né, de cidade americana é assim, né? As cidades são muito espalhadas, muito horizontalizadas. E aquelas imagens que as pessoas têm dos edifícios altos, que se vê muito frequentemente em cidades como Nova York, Manhattan principalmente, e também Chicago e outras, são sempre, aquelas imagens dos prédios altos são sempre centrais, downtown. Sempre no centro você tem, ou quase sempre em muitas cidades, você tem alguns prédios altos no centro e acabou, é isso. O resto da cidade ela é muito espalhada, todas elas são muito espalhadas, muito horizontais. Então tem aquela coisa do subúrbio, as pessoas têm esse sonho de morar num subúrbio, ou seja, num condomínio afastado, de alto padrão, com vias largas, etc. Então, aí todo dia o cara tem que dirigir um bocado. Se ele vai no supermercado, tem que pegar o carro, se ele vai comprar pão, acabou a pilha do brinquedo da criança, vai comprar pilha, pega o carro para ir no shopping, ou seja, essa vida de carro, assim, é o padrão, na verdade, do modelo americano, e que está sendo sugerido aí, né, por evoluções aí
inclusive as certificações trazem e estimulam, está sendo revista em favor de uma cidade mais densa, mais compacta e mais provida de acesso fácil por vias de transporte público e também até a pé aos serviços todos, tal. Então, uma coisa que ajuda a reduzir, certamente ajuda a reduzir o espalhamento urbano, é a conectividade, community connectivity, conectividade com a comunidade, tá certo? Prover acesso a pedestres ajuda, claro, mas não resolve. É preciso que você tenha os serviços, não basta ter os acessos. Tá? Redução da ilha de calor, que é a opção C, aí não tem nada a ver com isso. E projetar edifícios que utilizam materiais duráveis é uma boa ideia, claro, sem dúvida, mas não é a resposta. Claramente não é a resposta para a questão. Tá? Vamos adiante. 38. O que um time de projeto usaria para comparar diferentes habilidades dos produtos de rejeição do calor solar? Como que você mede, pode comparar produtos em relação à rejeição de calor do Sol? Através do índice, como chama? Índice de reflexão solar. SRI, Solar Reflectance Index, é a resposta correta. Albedo, é a mesma palavra em português também, é a reflexão de calor, a emissividade dos materiais medida ali no nível do solo. Então, a quantidade de radiação emitida de volta, você mede pelo albedo. Então, isso é algo que se pode mensurar. E é resultante de diversos materiais do ambiente, é um resultante para o ambiente. Tá certo? Então, está próxima a resposta aí, mas não é a questão específica. Emissividade e permeabilidade são propriedades do material, certo? A emissividade, inclusive, é uma das grandezas das propriedades que são consideradas para se definir o índice de reflexão solar dos materiais. Eu lembro que o SRI é composto de diferentes performances dos materiais em relação à sua absortância, emitância e reflectância, tá certo? E essas propriedades, a capacidade de absorver calor, emitir e refletir, elas são variáveis em função das características dos materiais, como, por exemplo, a sua densidade, a porosidade, a rugosidade da superfície, a tonalidade da superfície, a sua resistência à deformação por dilatação térmica, por ação térmica. São propriedades que interferem diretamente nas características de refletividade, absortância e emitância, que são as grandezas consideradas para se definir o SRI dos materiais. Okay? E o albedo é a resultante da ação desses materiais no ambiente como um todo. Ok? Se não estiver claro, por favor, comentem, tá? Vamos lá. 39. Qual é o standard que define o baseline para instalações sanitárias comerciais no cálculo quando se estabelece uma estratégia de redução do consumo de água? Qual é a normativa de referência para instalações sanitárias em relação à estratégia de redução do consumo de água? Mais uma vez, o IP Act de 92, aquele ato que eu disse, trata do assunto do consumo das peças sanitárias em ambientes interiores. Esse EPA's Water Sense é uma publicação que trata da qualidade da água também. Esse IP Act de 2005 não tem nada a ver com o assunto, e o PC e IPC Standards são regulamentações americanas específicas para normativas de referência para o segmento, para a fabricação, para a indústria de peças sanitárias, certo? Aqui em relação ao nosso assunto aqui é o consumo de água, é o IP Act de 92, da Environmental Protection Agency, que regula o assunto, tá? Mais uma vez. 40. Which of the following, quais das opções a seguir são frequentemente consideradas como tipos
De água negra, vamos considerar 2. Vamos escolher 2. Quais são equipamentos, aplicações para uso de água negra? Água negra é água que contém resíduo orgânico, tá? Material orgânico. Dishwasher, water, água de máquina de lavar pratos. Dishwasher, máquina de lavar pratos. Você pode usar água negra nelas? Não, não pode. Tá? Água de processo para torres de refrigeração. Pode usar? Água que venha da pia de cozinha, das pias de cozinha. Pode ser fonte de água negra? Você tem como resultado do uso da pia de cozinha água negra? Sim, porque tem matéria orgânica. E água recuperada, né? Água recuperada da municipalidade oferecida pela concessionária, água cinza oferecida pela concessionária, pode ser utilizado para isso? A fonte de água negra? Não, não é. É água cinza. Então, nós ficamos com a pia de cozinha e máquina de lavar pratos, porque tem matéria orgânica, portanto, caracterizando água negra. Ok? Questão 41. Em que momento pode o time de projetos ganhar pontos pelos créditos? Quando é que você ganha? Não, perdão. Aqui é melhor o seguinte, conquista. Earn é quando você conquista os pontos. Em que momento que você realmente conquista os pontos do processo de certificação? Depois da construção, depois da fase de projetos, depois que a planilha de pontos do lead é completa e submetida e enviada, ou depois que a declaração de trabalho foi submetida para o lead online? A resposta correta é só depois da construção, porque a certificação só sai, os créditos só são confirmados, mesmo conquistados efetivamente, depois que tudo está pronto e você faz a submissão e eles são validados após a revisão pelo USDC. Tá claro? Agora, na fase de projetos, você pode, uma vez concluídos os projetos, submeter essa documentação para fazer o que se chama de split review, ou seja, a revisão quebrada, né, dividida em 2 momentos. Um primeiro momento é na fase de projetos e o segundo ao final, depois da execução. Então você tem 2 momentos, split review, você pode fazer a submissão de projetos e conseguir para isso. Já nesse momento você pode ter os créditos de projetos antecipados. Você pode você pode ter créditos antecipados, ou seja, você pode saber que eles serão conquistados depois, se forem efetivamente executados adequadamente, etc., implementados adequadamente. Então eles podem vir depois a ser confirmados, tá? Mas você só conquista efetivamente os créditos ao final da execução e submissão e validação da documentação submetida. Perfeito? 42 agora. Quais das opções a seguir, ou qual das opções a seguir does not help, não ajuda a reduzir o efeito ilha de calor de não telhado, ou seja, de áreas que não são de cobertura, tá? O que não ajuda a reduzir a ilha de calor de elementos não cobertura. Usar pavimentação, materiais de pavimentação com alto SRI. Ajuda. Isso ajuda. Alto SRI é bom, né? Para refletir o calor. Plantar grandes árvores não nativas para sombreamento. Isso ajuda? Ajuda. Sombreamento sempre ajuda, é claro, para redução do efeito de calor. Se a árvore é nativa ou não nativa não é um assunto aqui, tá? O assunto aqui é outro, tá? É a questão do ilha de calor, que é a questão do sombreamento. Isso sim ajuda. Localizar estacionamento sob coberturas. Isso, o que não ajuda? A pergunta é o que não ajuda, né? Isso aqui, A ajuda, B ajuda, C não ajuda. Increasing the number of above, aumentar o número de estacionamentos sobre a superfície, não ajuda, tá certo? Então, as respostas corretas são, perdão,
Placing parking undercover, jogar embaixo da cobertura, sim ajuda, evidentemente. Claro, desculpem, corrigindo. Perdão, eu tinha... distraí aqui. Perdão. Então, localizar é uma resposta só, não são duas. Localizar o estacionamento sobre cobertura ajuda, claro, evidentemente. O aumento do número de vagas sobre, né, a superfície ou na superfície, isso de fato é que não ajuda, tá claro? Então, pavimentação com alto SI ajuda, sombreamento ajuda, e de novo aqui sombreamento ajuda também. Então, só o que não ajuda é colocar estacionamento exposto ao sol. Tá bem? Questão 43. Pelo menos, como mínimo, um time de projeto deve fazer o que de maneira bem sucedida para conquistar a certificação, efetivamente. Aqui são duas, tá? Mesmo. Então, tem que fazer pelo menos o quê? Juntar documentação para os pré-requisitos. Sim, claro, né? Requisitos tem que atender. Registrar todos os fornecedores utilizados no projeto. Isso é necessário? Não, não é necessário. Juntar documentação para 40 pontos de 110 possíveis. Isso precisa. Isso precisa. Contratar um consultor aprovado pelo USBC. Isso não existe. Na verdade, não existe consultor aprovado pelo USBC e a consultoria não é necessária, não é condição necessária, embora seja muito comumente utilizada, porque a maioria das pessoas não consegue fazer, quase todos os casos tem sempre um consultor envolvido, são tantos assuntos que ninguém consegue fazer sozinho, não é? Mas não é um requisito dos processos de certificação que se tenha a consultoria contratada. Então, as respostas corretas são as opções A e C. Ok? Juntar a documentação aos pré-requisitos e juntar a documentação para os pontos, para os créditos, né? Pelo menos 40 pontos. 44. Qual estratégia para aumentar a eficiência no consumo de água poderia ser aplicada a todas as áreas de consumo de água? Indoor, outdoor e água de processo, ou seja, interna, externa e água de processo. Qual estratégia seria útil para melhorar a eficiência no consumo de água para as 3 formas de consumir água? A redução do número de peças sanitárias, isso ajudaria em que aspecto? No consumo de água interna, possivelmente, mas externa e água de processo, não. Utilizar água não potável, poderia ser para indoor? Poderia. Poderia ser para outdoor? Poderia. E água de processo também pode usar água não potável? Pode, claro, deve, na verdade. Né? Aumentar a eficiência energética tem a ver com o assunto? Não. Diminuição da taxa de fluxo, as taxas de fluxo de água, isso pode ser uma boa? Sim. Isso funciona para indoor? Você usar a torneira de baixo fluxo? Vasos de baixo fluxo? Pode, ajuda. Funciona para outdoor também? Para água de paisagismo, por exemplo? Funciona, você pode usar irrigação por gotejamento, por exemplo, é mais eficiente do que por aspersão. Legal, beleza. Mas e água de processo? Você consegue diminuir o fluxo de água de processo? Consegue diminuir o fluxo de água de uma torre de refrigeração? A água? Isso só de uma caldeira? De uma lavanderia? Não. Aí depende da eficiência do equipamento no uso da água, né? Não do edifício. Isso é uma questão operacional. A questão de processo é operacional. Então, você não consegue regular ou alterar consumos, taxas de fluxo de água de processo. Então, a única resposta aqui que atende aí tanto a consumo de água interna, externa e de processo é não usar água potável, naturalmente. Isso é até mais óbvio, na verdade é simples, né, a questão. 45. Gestão do resíduo da construção. A gestão do resíduo da construção deve abordar quais itens? Certo? A gestão do resíduo deve abordar quais itens? A seleção de produtos que tenham menos embalagem. Você acha que isso é relevante? Bom, deixemos aí a questão. A identificação de onde os novos materiais serão comprados. De onde eles serão comprados. Isso é uma questão? Para a gestão do resíduo? Não.
decidir se vai ser tudo junto, commingled, ou separado, em relação aos contêineres para material reciclado, onde se serão colocados contêineres para separação ou para receber os materiais tudo junto. Essa é uma questão de gestão de resíduo? Sim, claramente. A determinação de quais materiais sustentáveis serão utilizados na construção. Isso aqui é uma questão de especificação, de projeto, talvez, mas não de gestão de resíduo. Tá? Então, a resposta correta é a opção C, decidir se será tudo junto ou separado. Tá claro? Muito bem. Questão agora 45. O que o protocolo de Montreal baniu? O protocolo de Montreal baniu as usinas de energia baseadas em carvão. Não foi isso. E embora isso seja uma coisa que vai acontecer, certamente vai acontecer no futuro aí, não sei quando, porque ainda o mundo depende bastante ainda da queima de carvão para gerar eletricidade. Inclusive, os Estados Unidos, a maior economia do planeta, as maiores emissões de CO2, ainda tem a maior parte, 70%, mais de 70% de sua energia gerada a carvão, meus amigos. Vocês talvez não saibam disso, mas pode ser que eu já tenha comentado com vocês também, inclusive. É um absurdo isso. Então, certamente as usinas a carvão serão descontinuadas, serão banidas no futuro. Mas ainda não dá para fazer isso. Isso é algo irrealizável, porque ainda dependemos muito delas, tá certo? Lamentavelmente. Né? Principalmente pelo mundo desenvolvido. O Brasil não é tanta, muito pequena a participação das usinas a carvão no Brasil, acho que não chega a 2%, mas a gente tem uma participação grande já hoje em dia, nada desprezível de usinas térmicas a gás, né? A gás, que inclusive é importado da Bolívia, né? A Petrobras construiu instalações a gás lá, etc. Depois o índio maluco Morales lá estatizou as instalações da Petrobras, tal, longa história, mas, portanto, a gente precisa do gás importado e a queima do gás é menos poluente, embora continue sendo ainda bastante, mas é bem menos do que a queima do carvão. Né? Então, certamente, elas serão proibidas um dia, ao longo deste século, 21, em algum momento, isso vai ser proibido, mas por enquanto ainda não dá. Lâmpadas incandescentes não só dá, como já está acontecendo, já começou no Brasil, inclusive também a proibição da comercialização e produção de lâmpadas incandescentes comuns, né? Aquelas básicas, comuns, domésticas, e que então já não tem mais, já sumiram no mercado, estão sumindo gradualmente, então isso já está acontecendo, mas não foi o protocolo de Montreal que as baniu, ok? As lâmpadas de mercúrio, que são as fluorescentes compactas e também tubulares, etc., e também de vapor de mercúrio e outras, elas têm essa questão do mercúrio, né? E tem a questão do fósforo, que está o pozinho branco que fica dentro do bulbo, que acaba proporcionando, né, criando o efeito fluorescente, que é exatamente a partir do qual a lâmpada funciona. É uma questão ambiental que está para ser melhor tratada ainda. Então, eu acredito que no futuro, ainda um pouco mais longe, mais para frente, elas também deverão ser substituídas gradualmente. Estão sendo na prática já, na verdade, mas não por força de banimento, de proibição legal, mas sim pela evolução própria do mercado, estão indo para os LEDs, né? Os LEDs estão tomando o mercado, certamente isso vai continuar e deve dominar totalmente o mercado, até que outra tecnologia ainda melhor o substitua. Na verdade, até ela já existe, são os OLEDs, são os LEDs orgânicos. Depois irão substituir os LEDs, quando eles forem dominar o mercado, isso já está acontecendo, em substituição às lâmpadas fluorescentes compactas e tubulares, que também terão o seu fim ao longo do século aí para frente, tá? Mas também não foi o protocolo de Montreal que baniu. Então, a resposta correta é o CFC. São os clorofluorcarbonos, os gases refrigerantes que provocam o problema do buraco de ozônio e que foram banidos pelo protocolo de Montreal. E aqui, aliás, aproveita para comentar, já foi provado que surtiu efeito. O planeta, essa é uma boa notícia, o planeta já está sendo capaz
de recuperar a camada de ozônio por conta do fato de que houve uma brutal redução das emissões de CFC, o que provocava a depreciação da camada de ozônio, e com isso o planeta já começou a recompor a camada de ozônio. O planeta já está se recuperando. Algo que os cientistas esperavam que começasse a acontecer em 50 anos, começou a acontecer em menos de 10 anos. Tá certo? O planeta mostrando a sua capacidade de superação e recuperação. Tá? Boa notícia, portanto. Vamos adiante. 47. Quais projetos não seriam elegíveis para o LEED? Quais projetos não seriam elegíveis para o LEED? Dois deles não seriam. Vamos lá. A. Um edifício existente que reduz o CFC em 95% antes da submissão da aplicação do LEED e vai continuar a usar o sistema com CFC por mais 10 anos. Isso seria tolerável? Redução de 95% e manutenção do CFC por mais 10 anos? Não seria tolerável. Um projeto novo, um edifício novo que utiliza CFC, isso seria tolerável? Não. CFC não é tolerável, certo? Ele tem que ser banido, não pode ter mais nenhum, zero, tolerância zero. Um novo projeto que não utiliza refrigerantes, isso é possível. Isso é tolerável sim. Claro, é recomendável até. Um novo projeto que utiliza HCs como refrigerantes, hidrocarbonetos. É uma boa ideia? Sim, esses são orgânicos, eles não fazem mal para a camada de ozônio. Isso seria tolerável. Um edifício existente que faz uma eliminação do uso do CFC em menos de 5 anos, depois que o projeto está completo. Isso seria possível? Sim, seria possível também. Então, quais não seriam elegíveis? As opções A e B. Os dois primeiros não seriam elegíveis para o LEED. Os demais seriam. Ok? Muito bem, estamos terminando, pessoal. Estão cansados? Já acabamos. As últimas duas agora. 48. Qual a estratégia para controlar e reduzir a água de enxurrada, né, água de superfície, vai reter água e reduzir a taxa de escoamento superficial? Qual estratégia serviria para, ao mesmo tempo, reter a água e reduzir a taxa de escoamento? A redução do tamanho da pegada do edifício, ou seja, da projeção do edifício. Footprint é pegada, né? Building footprint é a projeção em planta do edifício. A redução da projeção, isso vai ajudar a reduzir o runoff? Sim. Agora, vai ajudar a reter água? Não necessariamente. Direcionar o escoamento para lagos, laguinhos, dry ponds, lagos, digamos assim, depressões, né, que você possa utilizar para conter a água. Não é? Isso ajudaria a redução do runoff? Ajudaria a retenção? Sim. Aumentar a área permeável, superfícies permeáveis. Isso ajudaria a redução do runoff? Sim. Ajudaria a retenção? Não necessariamente. A instalação de superfície porosa, porous pavement, pavimentação porosa, ajudaria também no runoff, mas não necessariamente ajudaria na retenção. Então, para ajudar no runoff e na retenção ao mesmo tempo, são o direcionamento para os laguinhos aí de acumulação de água. Perfeito? Letra B, portanto, é a resposta correta. 49. Quais das seguintes maneiras, alternativas a seguir, ajudariam... em quais destas situações um time usaria uma EPD, um Environmental Product Declaration? Em quais das condições a seguir o time utilizaria uma EPD? Para ajudar a equipe a entender as qualidades ambientais do produto. Ajuda? Por que não? Para descobrir produtos sustentáveis, produtos de construção sustentáveis, para selecionar produtos que tenham atingido um mínimo padrão de eficiência energética. É a letra A. A letra D, inclusive, nem está completa aqui, mas também não importa. Não é a questão. A resposta correta é A. Ajudar a entender as
propriedades, as qualidades ambientais dos produtos. EPD, Environmental Product Declarations, são emitidas, como eu já comentei aqui agora há pouco, emitidas pelas empresas produtoras de diversos materiais para atestar e confirmar um processo mais sustentável, mais controlado, mais gerenciado na produção dos diversos produtos, certo? E, finalmente, questão 50, para concluir a primeira parte do nosso exame, o que não é abordado no processo de certificação Lead Core Shell. São duas opções: mobiliário e equipamentos dos usuários. Isso é coisa privada, né? O Core Shell se refere a espaços das áreas comuns. Então, assuntos do usuário não entram. Assim como também não entra aqui o Tenant Fit Out. Fit Out é o preenchimento, são as coisas do ocupante. O tenant é o locatário, certo? É o locador, né? O locatário. É o inquilino, aquele que vai ocupar. Então, as coisas do ocupante, e assim como mobiliário e acabamentos, equipamentos dos usuários, isso não entra no processo de certificação Core Shell. Ar-condicionado, fachada, estrutura, claro, são equipamentos dos edifícios, eles entram, ok? Então, a resposta correta, as respostas corretas são A e B para a questão 50. Muito bem, pessoal. Chegamos à conclusão desta primeira parte. As dúvidas que vocês talvez ainda tenham, por favor, nos encaminhem por e-mail, usando o tutoria@ecobuildingforum.com.br ou pelo WhatsApp do grupo da turma, ou mesmo diretamente através do chat aqui nossa plataforma aqui do simulado, para que a gente possa ajudar vocês. Espero que seja útil. Espero que tenha sido útil, que vocês façam bom proveito e que tenham tido um bom rendimento até agora. Lembro que, para que você possa se sentir seguro para ir fazer a sua prova e ser aprovado de primeira nesse exame do LEED-GA, o que nós recomendamos, e eu reforço aqui, é que vocês vão fazer quando estiverem com rendimento nas provas, nos simulados, superior, rendimento superior a 85%, tá? O ideal é que você esteja atingindo aí, talvez mais do que isso, 90% das questões, ou seja, acertar 90 questões em 100, errar só 10 em 100, ou seja, quando você estiver mandando bala mesmo no assunto, é quando você deve fazer a prova e passar, aí você vai passar de primeira com certeza. É o que a gente espera de todos os colegas aí do curso, tá? Então, para isso, a gente considera que nesse primeiro momento, agora aqui do simulado, se você está fazendo o seu primeiro simulado para o LEED-GA, a gente considera que um rendimento aí superior a 60% já te daria, digamos assim, um certified, tá? É o nível mínimo de certificação. 60% é o mínimo que você tem que fazer. 70% você tem um silver. Ok, parabéns, mas ainda não está bom. 80% você tem um gold, tá? Aí é legal, você está quase lá. 90% você tem um platinum. Quando você estiver batendo no platinum, 90%, em 1, 2, 3, vários simulados, não basta um nem dois, tem que fazer vários. Aí você vai fazer a prova e vai ser aprovado com certeza. A gente tem segurança em afirmar isso, tá? Então, é isso que eu espero de vocês. 60% tá bom, mas não é suficiente para começar. 70%, ok, tá bom, muito bem, parabéns, mas 80% é o mínimo para a gente conseguir brincar e 90% é o que se espera para a gente, então, ter segurança, para vocês terem segurança, que eu espero que vocês tenham para conseguir ser aprovados nessa prova em breve. Tá bom? É isso. Legal, eu vou sair da tela aqui, agradeço a atenção de vocês, vou finalizar por aqui e vamos seguir à disposição através dos meios que nós já comentamos, tá? Obrigado, valeu, até a próxima. Tchau.